Oi, gente. Fernanda Melchiona aqui, nesse 8 de março, inaugurando esse curso no nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. Como vocês sabem, a ideia é discutir o papel da luta feminista contra o capitalismo canibal. O Capitalismo Canibal é uma obra da Nancy Fraser e nós, nesse curso, vamos desenvolver as teses e hipóteses da Nancy. A nossa ideia, então, é fazer 4 encontros sobre os capítulos dessa obra da Nancy Fraser, que eu vou apresentar hoje um panorama geral para vocês, e depois fazer um encontro com as outras companheiras convidadas a debater cada um desses capítulos conosco. Primeiro contar para vocês que essa ideia surgiu numa entrevista no Manhã Brasil com o querido jornalista Mauro Lopes. Ele me fez esse desafio porque eu comentei que tinha lido durante a minha licença maternidade, tinha gostado muito do livro, e ele me propôs fazer esse curso. Como vocês sabem, não é tanto a minha praia fazer curso online, mas a gente está aqui e a obra merece essa nossa dedicação e a nossa reflexão. Vamos começar com a Nancy, uma importante intelectual crítica dos Estados Unidos. A Nancy atualmente é professora da New School, em Nova York, uma das vozes feministas importantíssimas que militou na segunda onda do feminismo e seguiu militando desde então, autora da distribuição ao reconhecimento de lemas da justiça na era pós-socialista, na década de 90, esse texto é muito conhecido no campo da sociologia, e recentemente ela escreveu 2 livros que, um ela é coautora, outro ela escreveu, e é uma entrevista dela que eu acho que nos ajudam muito a pensar esse tempo presente, ainda mais agora, que nós estamos enfrentando Trump nos Estados Unidos, estamos e seguimos e precisamos seguir enfrentando o bolsonarismo aqui no Brasil, mas também essa agenda econômica do capital que acaba criando as condições para que no conjunto de crises e de crise de hegemonia, os elementos mórbidos, como diria o Gramsci, apareçam, que é essa extrema-direita. Então, O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, que é editado também pela Autonomia Literária, ele é um texto bem legal para fazer esses debates em relação ao bloco de poder. Ela pega a análise estadunidense, mas é um bom texto. E ela coescreveu, ela é coautora junto com a Cinzia Ruza, com a Tati Bhattacharya, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome dela, o Manifesto Feminismo dos 99%, um manifesto que é bem legal também. Bom, ela foi grande apoiadora e incentivadora da greve feminista de 2017, greve internacional. Eu tive a oportunidade de conhecê-la em 2019, mediada pela Maíra, que é uma das nossas debatedoras no curso, junto com Sâmia Bonfim e Talíria Petroni. Tivemos oportunidades recebidas na casa dela, debatendo sobre Brasil, Bolsonaro, Estados Unidos. É uma pessoa incrível. Como eu estava contando para vocês, eu li esse livro durante a minha licença maternidade e achei que ele ajuda nos debates da atualidade. Então, nós vamos apresentar uma linha geral do pensamento da Nancy e cada um dos capítulos subsequentes serão feitos pelas nossas convidadas, que eu vou apresentar cada um a seu tempo. Só dizer que hoje é o Dia Internacional de Luta das Mulheres, que nós no Brasil tivemos em várias capitais atos de vanguarda, é verdade, mas com consignas muito importantes da luta para não ter anistia, para combater a violência contra as mulheres, a violência sexual, a violência doméstica e familiar, e também a violência econômica e política, digamos assim, A necessidade de enfrentar a extrema-direita é fundamental, e a luta feminista tem que estar a serviço da luta contra o autoritarismo e também da luta por uma outra lógica econômica e social, a luta feminista, e eu acho que o curso nos ajuda a ver essas intersecções. Espero que gostem. Então, gente, como eu estava contando para vocês, esse curso surgiu de uma entrevista online, depois nós reunimos com o Jones Manuel e com o Hugo, que é da Autonomia Literária, e veio essa proposta, então, no curso, desses descontos, que eu espero que vocês aproveitem para comprar esse livro. Capitalismo Canibal, como o nosso sistema está devorando a democracia, o cuidado e o planeta, e o que podemos fazer a respeito disso, que é mais importante da obra da Nancy, a ideia de que a gente analisa para combater e buscar uma totalidade para enfrentar esse sistema capitalista. Bom, ela começa na parte 1 falando da necessidade de ampliar a concepção de capitalismo. Ela vai analisar como
a volta do capitalismo, do debate sobre o modelo capitalista como pauta, revela a sua própria crise. Isso, vamos lembrar que a Nancy ela nasceu em 1947, eu acho, ela começou a militar na década de 60, viveu todos os ascensos lá dos 68, toda essa luta, e depois viveu também o neoliberalismo, a queda do muro e toda a crise nas ideias socialistas, digamos assim. Depois da crise de 2008, é evidente que começa uma busca maior pelo marxismo. Do lado da economia burguesa, busca o Marx para tentar resolver a crise do capital, e vários economistas burgueses falavam da importância da obra do Marx, e do lado dos que querem destruir esse sistema, né, justamente a teoria para embasar uma prática revolucionária. Ela identifica essa volta da pesquisa sobre o capitalismo e ela vai apontar que nós estamos vivendo uma crise multidimensional, né, que abrange não só a economia, mas também temas não econômicos, como o aquecimento global, nós estamos vivendo, né, o verão mais quente da nossa história, o déficit dos cuidados e o esvaziamento do poder público em todas as escalas. Para Nancy, a crise atual gera novas possibilidades de lutas sociais, pela natureza, pela reprodução social, contra a despossessão e pelo poder público, digamos assim. Então, ela faz esse preâmbulo para afirmar que a ideia de capitalismo canibal é uma concepção, não é um termo que ela vai usar só no livro, mas é uma concepção que ela pretende ilustrar na sua obra, uma ideia de autocanibalização ou uma ideia da serpente que vai comendo o próprio rabo, como a capa do livro nos sugere. Para fazer essa análise, ela vai primeiro começar retomando as principais características do capitalismo para o Marx, para depois passar para o terreno oculto. Então, ela vai falar que as principais características do capitalismo, segundo Marx: 1. A propriedade privada dos meios de produção. Portanto, uma divisão entre proprietários e produtores. 2. O mercado de trabalho livre. Por que livre? Porque, óbvio, não é um trabalho escravizado, não é um trabalho vinculado à terra, ao senhor feudal. Então, é uma relação livre em que as pessoas são contratadas, por um lado, mas também ela usa o termo livre com esse duplo sentido porque as pessoas são privadas dos meios de produção e têm, para poder viver, a obrigação ou a necessidade, mais do que a obrigação, de vender a força do trabalho. Ela usa o termo se abster, ela não pode se abster. Então, ela vai usar várias vezes ao longo do texto o termo livre nesse duplo sentido. Ou seja, em termos de contrato jurídico, o trabalho não é escravizado, não é submetido à servidão ou vinculado a um senhor específico, é passível de contrato. Mas, em segundo lugar, o trabalho é livre de acesso aos meios de subsistência e de produção, o que impossibilita a pessoa se abster de vender a força de trabalho. Isso é muito importante, que a ideia da economia burguesa clássica querem nos vender a ideia de que a gente é livre no mercado de trabalho, não tem uma obrigação, quando na verdade quem não é proprietário dos meios de produção tem a necessidade de, vender a sua força de trabalho, se vai ser CLT, se vai ser trabalho precário, se vai ser pessoa jurídica que induz em determinadas profissões a fazer a PJ, mas que na verdade é uma relação empregatícia, né? O termo e as formas, que nós vamos seguir vendo depois no curso, aqui não importa. Importa que a pessoa é obrigada a vender a sua força de trabalho para continuar vivendo no capitalismo. Ela vai lembrar que o livro vai trazer essa relação entre exploração e expropriação. O que ela quer dizer com isso? Que o que marca como segunda característica, vamos lá, são 4 características para o Marx. Nessa segunda característica, o trabalho duplamente livre. Mas ela vai lembrar que, mesmo sendo a marca desse modo de produção, nessa fase atual, ainda tem um contingente enorme de trabalho não livre. Por exemplo, os casos recentes de escravidão moderna. Recentemente foi pego trabalhadores argentinos em condição de escravização. Lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na produção das uvas, centenas de trabalhadores, a maioria negros, em condição de escravização, foi pega nas empresas terceirizadas de vinícolas gaúchas. Então, assim, isso não é o determinante, mas não é uma exceção. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente volta nisso. Terceira característica, acumulação de capital. A ideia do valor que se autoexpande. O objetivo do capitalismo de sempre expandir o capital. Aqui, para o Marx, o próprio capital se torna o sujeito da história. Quarta característica, o papel distintivo dos mercados. Ela vai lembrar que em outras sociedades se teve mercados, mas que tem 2 características que diferem o papel do mercado na sociedade capitalista. A primeira, os mercados que servem para alocar os grandes insumos na produção de mercadorias, e 2, que definem como e onde
vai ser investido o excedente, ou seja, aquele fundo coletivo de energia que excede as necessárias para sobreviver determinada forma de vida ou repor o que foi consumido no processo. Ou seja, toda aquela produção de riqueza social que não é usada para o bem viver ou para, né, a ideia da coletividade, mas para acumular. E esse excedente, os mercados passam a definir onde e como vai ser investido esse excedente, sendo essas duas características que ela apresenta em relação aos mercados, retomando 4 características centrais do capital. Qual é o aporte, então, da Nancy? O que ela chama de terreno oculto. A própria ideia da canibalização, que é uma imbricação funcional ou dependência de fatores mercantilizados e não mercantilizados. Ela acha o termo coexistência vago, ou seja, não é que coexistem formas não mercantilizadas que são funcionais ao capital, são inerentes. Ela vai defender que existe uma imbricação entre as relações mercantilizadas, das suas decorrências, com outros elementos não econômicos, mas que são inerentes para a própria acumulação de capital. Então, ela vai se perguntar o que está por trás das 4 características para que elas sejam possíveis, resgatando o livro 1 do Marx e a incrível descoberta do funcionamento do capital. Então, ela vai se perguntar o que está por trás das 4 características para que elas sejam possíveis de ser efetivadas, resgatando o livro 1 do Capital. E, claro, a incrível descoberta do funcionamento do capitalismo, ou seja, que a acumulação não se dá pela troca de equivalentes, mas pelo tempo de trabalho não pago. Bom, esses conceitos básicos nós não precisamos rever aqui, né? Mas ela vai falar de toda a importância do livro 1 para desnudar isso, falar que, né, o que gera valor é o trabalho, que o trabalho não pago, a mais-valia dos capitalistas, né, o chamado excedente, é o que é fundamental para a acumulação do capital. E, no final do livro, vai nos mostrar a história de violência expressa, de roubo descarado, como fala Nancy, que permitiu a chamada acumulação primitiva. No capítulo 24, o Marx vai, então, resgatar todo o segredo da acumulação primitiva, a expropriação, o roubo das terras dos camponeses, né, trabalhadores que foram expropriados, das legislações sanguinárias que acompanharam esse processo de expropriação e toda a violência cometida nesse processo chamado de acumulação primitiva. O capítulo 24 conta muito essa história. A Nancy, aqui na página 28, que eu vou ler literal para vocês, vai dizer: a longa elaboração sobre a lógica econômica do capitalismo, que constituiu a maior parte do livro 1, não nos dá a palavra final. A ela se segue um movimento até outra perspectiva, a de despossessão. Esse movimento, no sentido do que está por trás do terreno oculto, também é uma inflexão para a história e para o que eu tenho chamado de condições de possibilidade de fundo da exploração. Esse termo ela vai usar muito no livro, tá, gente? Parêntese meu aqui, condições de possibilidade de fundo da exploração. Ela segue. Pode-se dizer, no entanto, que Marx não desenvolveu todas as implicações dessa virada epistêmica da exploração para o terreno ainda mais oculto, o da expropriação. Também não teorizou algumas outras viradas epistêmicas importantes e implícitas em sua exposição sobre o capitalismo. Esses movimentos para terrenos que estão mais ocultos ainda carecem de conceituação, pois tratam de todas as implicações da acumulação primitiva. Se pretendemos desenvolver uma compreensão adequada do capitalismo do século XXI, todas essas questões precisam ser incluídas em novos volumes de O Capital. Então, ela vai fazer esse preâmbulo para apresentar essas condições de possibilidade de fundo da exploração, os giros epistêmicos, como ela chama. Cada uma das 4 condições de fundo indispensável vão ser analisadas nas nossas aulas, tá? Eu aqui vou dar um preâmbulo muito inicial de cada uma dessas 4 condições de fundo e elas vão ser o objeto da nossa aula até o encontro final. Eu vou, não na ordem que ela apresenta, vou apresentar na ordem dos capítulos ou na ordem das aulas, para nos ajudar, né, nessa leitura conjunta, nessa videoaula, nesse debate que nós estamos fazendo. A primeira condição de possibilidade de fundo, ou seja, que é determinante ou inerente, como ela usa, para exploração, embora seja no elemento não econômico, digamos assim, é a exploração e a expropriação. Capítulo 2, goela abaixo.
Por que o capitalismo é estruturalmente racista? É a pergunta da Nancy. Nessa aula nós convidamos a nossa combativa vereadora do PSOL e do MES, Movimento Esquerda Socialista, Luana Alves, que, vocês sabem, né, é formada em psicologia na USP, é militante de longa data, foi da Rede Emancipa, vereadora mais jovem da história de São Paulo em 2020, reeleita com um caminhão de votos em 2024 pelo trabalho combativo e sempre vinculado à luta de classes e, claro, pela cassação, primeira cassação na história de um vereador racista a partir da intervenção da Luana e da luta de fora. A Luana foi convidada para apresentar essa aula. Ela vai se perguntar o que está por trás. A Nancy Fraser, não a Luana. A Luana vai nos apresentar o capítulo inteiro, eu só vou passar por cima aqui para a gente saber o que vem por aí. Então a Nancy vai se perguntar o que está por trás das condições de produção. E ela vai definir que a acumulação primitiva não ficou no passado. Ela existe no presente, não como determinante, mas o que existe hoje de acumulação primitiva, quando pega um conjunto de trabalhadores bolivianos escravizados em São Paulo, quando pega um conjunto de trabalhadores negros escravizados no Rio Grande do Sul, quando pega um conjunto de trabalho análogo à escravidão em pleno 2025, quando tu vê a tentativa de expropriação e de violência para retomar as riquezas e os territórios indígenas, ou a relação aí transnacional, né, mais imperial em relação às dívidas violentas contra países do globo. Então, né, ela vai depois desenvolver essas várias formas, mas o central é que a Nancy vai dizer que isso não está em vias de acabar, mas que é um mecanismo contínuo da acumulação. E sugere que se possa ler mais na própria Rosa Luxemburgo e no David Harvey. O que ela vai dizer? Que essa condição que se mantém no capitalismo moderno se mantém como uma condição de fundo de exploração ou terreno oculto. Que essa operação é estruturalmente necessária para esse sistema social. A expropriação forçada e contínua de riquezas de povos minorizados e subjugados, os exemplos que eu dei de trabalho análogo à escravidão, o sistema da dívida, ou seja, vai além da condição que possibilita esse sistema. Longe de serem excludentes, a exploração e a expropriação andam juntas. Vamos recapitular. A exploração tem a ver com a venda da força de trabalho, né? E a expropriação, essas formas mais violentas, mais coercitivas, de maior dependência em geral contra povos racializados, povos indígenas. Ela vai dizer, então, que a exploração transfere valor para o capital e, na expropriação, os capitalistas dispensam as gentilezas em favor do confisco bruto, duro, não pago ou muito mal pago, pagam pouco ou quase nada, reduzindo assim os custos da produção e aumentando os seus lucros. Eu separei outro trechinho aqui na página 38. Trabalhadores e trabalhadoras assalariados duplamente livres, lembram duplamente livres, né, gente? Aquela distinção que ela faz. Vamos lá. Trabalhadoras e trabalhadores assalariados duplamente livres transformam matérias-primas saqueadas em máquinas movidas à fonte de energias confiscadas. Seus salários são mantidos em níveis baixos graças à disponibilidade de alimentos cultivados em terras roubadas por peões endividados e à disponibilidade de bens de consumo produzidos em fábricas em condições precárias por outros, não livres ou dependentes, que não têm seus próprios custos de reprodução totalmente remunerados. A expropriação, assim, está na base da exploração e a torna lucrativa. Longe de estar confinada aos primórdios do sistema, trata-se de uma característica intrínseca à sociedade capitalista, tão constitutiva e estrutural quanto a exploração. Como eu disse, nós convidamos a maravilhosa Luana Alves para fazer essa aula para nós. Vai ser disponibilizada em abril. A nossa ideia é justamente fazer uma aula a cada mês. E só um parêntese, cada uma dessas condições de possibilidade de fundo de exploração, que ela trabalha com esses 4 elementos, da expropriação, da reprodução social, que é o próximo capítulo que a gente vai passar rapidinho, que é a questão ecológica, que é o poder político, cada uma dessas condições ela vai abordar num capítulo inteiro, não só, né, abordando a sua concepção, como apresentando essa relação entre o capitalismo e essas condições de fundo nos seus regimes ao longo da história. Então ela pega o regime do capitalismo mercantil do século XVI ao século XVIII, o colonial liberal do século XIX, o administrado pelo Estado de meados do século XX, ela vai pegar ali pós-Segunda Guerra Mundial,
e o atual, o capitalismo financiarizado da época atual, e essas relações, bom, entre expropriação em cada um desses regimes e, claro, as mediações feitas a partir da própria luta, né, dos expropriados, das mulheres em relação à reprodução social, enfim, e como isso foi impactando é bem interessante. Espero que vocês sigam com a gente nas próximas videoaulas. Bom, agora nós vamos para a segunda condição de fundo de possibilidade, que é a produção de mercadorias e a reprodução social, que é outro elemento não econômico, entre aspas, mas extremamente importante. Produção social que a gente tem que compreender como todo trabalho de provisão, de cuidados, de interação, né? Afinal, o chamado trabalho reprodutivo, ele é essencial para a sociedade, desde o cuidado com os bebês, o desenvolvimento das crianças, o cuidado do lar, né? E toda a condição que permite a reprodução da mercadoria mais valiosa no capitalismo, que é a força de trabalho. Um trabalho e uma cisão que existe entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, tido como que não gera valor, mas que na verdade é fundamental para reproduzir a força de trabalho e que também ajudou na divisão, né, do papel entre homens e mulheres na sociedade, porque esse trabalho foi basicamente tido como feminino, não pago ou mal pago, com uma parte enorme fora do mercado, né, que é o trabalho que a gente faz em casa, nos lares, etc. As próprias creches públicas, que foram uma conquista, né, do direito dos trabalhadores, ter o direito à educação, mas uma parte grande não é mercantilizado, né? Então, ela vai pegar esse capítulo e vai nos lembrar que o movimento feminista vem há tempo alertando como é fundamental para o capitalismo a divisão entre reprodução social e produção. Nós podemos lembrar aqui a Silvia Federici, dizendo que o capitalismo olha para as mulheres como uma enorme fábrica de trabalhadores. Os movimentos da década de 70, na esteira lá das lutas dos anos 60, falando sobre um salário para esse trabalho doméstico, entre aspas, tido majoritariamente como feminino, embora esteja mudando graças à luta das mulheres, ainda na maior parte dos lares é um trabalho feito por mulheres. Eu peguei os bebês pela questão do desenvolvimento, da reprodução da força de trabalho, mas também o trabalho de cuidados com os mais velhos, com os mais idosos, até com os doentes, acaba recaindo sobre as mulheres. Então, nós aqui precisamos analisar essa questão da importância do trabalho reprodutivo para o funcionamento da exploração. Eu separei aqui um trechinho também desse capítulo. Ó, historicamente, a separação entre o trabalho produtivo remunerado e reprodutivo não remunerado sustentou as formas capitalistas modernas de subordinação das mulheres. Assim como a divisão entre proprietários e trabalhadores, essa divisão também se baseia na cisão de um mundo anterior. E ela vai seguindo. Essa aula vai ser ministrada pela Maíra Cota, advogada, especializada em gênero pela UNB, mestre e doutoranda em política na New School for Research Social em Nova York, mestre em direito criminal pelo UERJ e autora do livro Roupa, Mulher e Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero e do romance Um Ex-Amigo. Depois, ela vai para o capítulo de economia e ecologia, o assalto ao que resta dos bens comuns e ecológicos e como o capital está canibalizando o planeta e o futuro do planeta. O uso dos insumos da natureza como se infinitos fossem, tanto no saque, na busca, na retirada de matérias-primas, como no rejeito de matérias tóxicas. Claro que tudo isso também foi se transmutando, assim como o trabalho reprodutivo das mulheres, que nós não focamos muito, né? Foi se transmutando nos regimes de acumulação capitalistas a partir da própria luta das mulheres, a partir da própria luta dos povos expropriados, e aqui da própria relação do homem com a natureza não humana, como ela, né, vai falar muito, né, do salto de poluição no capitalismo industrial, quando começa a se usar a tecnologia a carvão, as máquinas a vapor, que obviamente deu um salto na emissão de gás de efeito estufa, na poluição, a atual fase neoliberal que quer mercantilizar e tem mercantilizado a água, né, aqui em São Paulo, com a privatização da Sabesp, no Rio Grande do Sul, da Corsã e a tentativa permanente do Melo de privatizar o DEMAI, que é uma luta que nós seguimos encabeçando contra a privatização da água. Então ela vai apontar isso, né, essas transmutações na fase neoliberal. E também que o desenvolvimento da tecnologia às vezes turva a fronteira entre natureza e natureza não humana com novas tecnologias reprodutivas, né, de desenvolvimento dessas tecnologias ou a evolução do ciborgue, mas que esses elementos
não resolvem a contradição, ao contrário, intensificam o processo de canibalização. O neoliberalismo tenta mercantilizar, inclusive, a luta ambiental, com o chamado créditos de carbono, a economia, entre aspas, verdes, que de verde não tem nada, mas significa justamente a ideia de mercantilizar o direito a poluir. A aula 3, Devorador de Cuidados, porque a reprodução social é um grande campo de crise capitalista, vai ser ministrada pela Maíra Cota, que eu já nominei. E essa, Natureza no Bucho, porque a ecopolítica deve ser transambiental e anticapitalista, pela Jaqueline Tavares, mestranda em História Social da USP e professora da rede municipal. Aqui, na parte, entre aspas, final, a gente vai pegar a quarta e última condição de possibilidade de fundo da exploração, ou seja, os elementos que dão as condições para a exploração capitalista, que é a questão da economia e da sociedade, abatendo a democracia, porque a crise política é a carne vermelha do capital. É esse o capítulo que a Nancy nos apresenta, e nós vamos juntar esse capítulo com os capítulos finais, porque já nos permite ir indo para o campo da política e os nossos desafios. Eu digo na estrutura do nosso curso. A nossa ideia é, na última aula, que seria a finalização desse capítulo e do último, nutrindo a reflexão que sentido deve ter o socialismo no século XXI e o epílogo, porque a Covid é uma orgia capitalista canibal, num grande encontro dessas convidadas com as nossas inscritas, né? E inscritos também, mas eu digo as nossas, porque esse título, A Luta Feminista, certamente deve ter atraído muitas mulheres combativas que estão preocupadas e se perguntando como a luta feminista pode ser fundamental para destruir o capitalismo canibal, no conceito da Nancy Fraser. Mas então nós juntamos esse. Igual, o capítulo, ela vai falar que a grande virada epistêmica, uma terceira grande, aponta as condições políticas de possibilidade do capitalismo. Sua dependência dos poderes públicos para estabelecer e impor as suas regras. A gente, né, não precisa refletir muito para saber que sempre foi funcional, fundamental, uma ordem jurídica, para reprimir movimentos sociais, para legalizar ou dizer que é normal determinados tipos de contrato, para surrupiar os orçamentos públicos para atender os interesses privados, no sentido do Estado, enquanto Estado, ser fundamental, funcional, necessário para o desenvolvimento, né, da acumulação, para a lógica da acumulação capitalista. Então, ela vai dizer que o Estado foi fundamental e é fundamental para garantir direitos de propriedade, cumprir contratos, reprimir rebeliões, a própria divisão dos estados territoriais, incluindo aqueles que operam com poderes coloniais e imperiais no âmbito transnacional, sistemas jurídicos, a força. Então, ela vai dizer que a divisão, nesse caso, estrutural, constitutiva, aqui, nesse caso da sociedade capitalista, é a da política e a da economia. E também ela vai resgatar essa ideia da cisão do mundo anterior, na qual o poder político e a economia eram fundidos, como, por exemplo, a sociedade feudal, né? Porque, claro, na sociedade feudal era a mesma coisa, tido, né, socialmente como a mesma coisa, depois tu vai para o capitalismo, que deu uma divisão, né, em relação à divisão dos poderes aqui. Deixa eu ver qual é a página que eu separei para ler para vocês nesse capítulo. Então, a parte que eu separei está na página 35. Encontramos aqui outra importante divisão estrutural constitutiva da sociedade capitalista, aquela entre política e economia. Com essa divisão vem a diferenciação institucional entre poder público e privado, coerção política e econômica. Assim como as demais divisões centrais que discutimos, essa também surgiu como resultado da cisão de um mundo anterior. Nesse caso, o que foi desmantelado foi um mundo social na qual o poder político e econômico eram efetivamente fundidos. Era isso. Eu estava falando na sociedade feudal, onde o controle de tudo era nessa única instituição do senhorio e da vassalagem. Na sociedade capitalista, ao contrário, como a teórica política Ellen e Woods demonstrou sofisticadamente, o poder econômico e o poder político são separados. A cada um é designado a sua própria esfera, seu próprio meio e modus operandi. A história visível do capitalismo também apresenta, no entanto, condições políticas e possibilidades no nível geopolítico. A discussão aqui é a organização do espaço mais amplo, na qual os estados territoriais que estão inseridos. Bom, aqui nós vamos encontrar mais divisões estruturais, né, constitutivas entre o nacional e internacional, a divisão
imperialista entre centro e periferia, essas todas, né, baseadas na premissa da divisão fundamental entre economia capitalista cada vez mais global, etc. Então, no capítulo 5, que esse vai ser fundido com a nossa finalização, ela vai apresentar essas divisões se transformando tanto nos regimes de acumulação capitalista, quanto hoje, e como o neoliberalismo está canibalizando as capacidades políticas sobre as quais o capital se apoiou historicamente, tanto no nível de Estado quanto no geopolítico. E aqui também é um outro elemento de crise sistêmica. Aliás, ela vai apresentando em cada uma dessas 4 condições de fundo, nessas condições de possibilidade de fundo da exploração, não só a própria relação imbricada, e esse terreno oculto, como se materializou nos regimes de acumulação capitalistas que eu falei para vocês, né, o capitalismo mercantil, o capitalismo liberal, o capitalismo, né, de monopolista de Estado, digamos, pós-Segunda Guerra Mundial, e o capitalismo financiarizado da atualidade, como também as crises que gera na atualidade e a necessidade de, obviamente, buscar uma saída totalizante. Portanto, para Nancy, o capitalismo é uma ordem social institucionalizada que junta as características econômicas do primeiro plano, mas dependem de características não econômicas de fundo, ou seja, um sistema econômico baseado na propriedade, na acumulação de valor, na alocação mercadológica do excedente, do trabalho duplamente livre, depende de 4 condições de fundo: a reprodução social, a ecologia, os poderes políticos e as infusões contínuas de riquezas expropriadas de povos racializados. Conectar o marxismo com as lutas feministas, ecológicas, anti-imperialistas e antirracistas é fundamental. A mercantilização, combinada com zonas de não mercantilização canibalizadas sistematicamente, é parte das premissas que a Nancy vai nos apresentar. E cada uma dessas condições de fundo não econômicas já produziram, ao longo da história, lutas sociais, conflitos, porque não são só categorias que existem inerentes ao capitalismo que não têm as suas próprias práticas sociais que vão sendo construídas historicamente, suas próprias capacidades de resistência, enfim, ao contrário, né? Ao contrário. E ela vai falar, então, ou vai trazer este conceito de lutas de fronteira. Cada capítulo do livro e das nossas videoaulas vai trazer mais especificamente essas 4 condições de possibilidade. Como a Nancy vai nos lembrar, as divisões estruturais que não são definitivas nem a histórica, e ao mesmo tempo as possibilidades, as lutas de fronteira que elas próprias podem abrir. Ou seja, o lugar e a forma como as sociedades capitalistas delimitam a fronteira entre produção e reprodução, economia e política, natureza humana e não humana, exploração e expropriação, variam historicamente, de acordo com o regime de acumulação e de resistência e de luta dos povos. Recapitulando, capitalismo mercantil, capitalismo colonial liberal, monopolista administrado pelo Estado e neoliberalismo globalizante. Então, ela vai nos apresentar as crises da própria canibalização. As 4 contradições ecológica, social, política, racial e imperial, e essas lutas de fronteira que precisam ser anticapitalistas, né? Ela vai afirmar que é preciso buscar uma maior cooperação entre as lutas, imaginar novas configurações, não meramente econômicas, mas da relação entre a economia, a sociedade, com a natureza e com a organização política, reimaginar as visões estruturais que constituíram historicamente as sociedades capitalistas e de que maneira conectar essas lutas com a necessidade de derrotar o capitalismo. Essa é uma busca permanente e a Nancy vai buscar em cada um dos capítulos apresentar os elementos de crise na fase atual, como compõe essa crise multidimensional que ela abordou lá no início e como a fase atual neoliberal financiarizada agudiza essas próprias crises, inclusive na seção política a gente vai ver, porque vai ser a nossa videoaula, que isso também, a expressão de uma extrema-direita que tenta, né, e que tá aí, manter a agenda econômica do capital e piorar, evidentemente, as medidas de austeridade e suprimir as liberdades democráticas conquistadas pelos movimentos sociais populares anteriormente para impor uma agenda reacionária do capital, ela chama de neoliberalismo reacionário, como isso também é expressão dessa crise, com a sua face mais podre, ou seja, uma captura de uma expressão mais podre do modelo do capital para, enfim, seguir a acumulação capitalista sem liberdades democráticas e, obviamente, fazendo toda tentativa de, em última,
liquidar a resistência dos povos. A gente está vendo o Trump nos Estados Unidos e o ataque sistemático que faz aos imigrantes, às mulheres, à população trans, enfim. Nós vivemos aqui no bolsonarismo, no ponto de vista de Estado, até 2022, e vemos as raízes na sociedade, né? Preciso seguir a luta para não ter anistia. Nós estamos hoje, no 8 de março, debatendo as bandeiras das mulheres. Eu quero convidar vocês para seguirem o curso com a gente, obviamente, mas eu não tenho dúvida de que tudo está muito imbricado e a Nancy vai apresentar essa imbricação. Não só do ponto de vista da análise, mas na busca de um programa totalizante que, para preservar a natureza, tem que ser anticapitalista. Para preservar os povos expropriados e parar com essa expropriação, tem que ser anticapitalista. Para defender as mulheres diante de uma lógica de relegar a reprodução social da vida ao trabalho feminino e manter essa divisão machista tão funcional ao capitalismo, é preciso ser anticapitalista. Para, inclusive, resgatar poderes públicos, porque essa fase financiarizada, que é, por um lado, desmantelar o que tem de conquista, de direitos sociais, né, educação pública e mercantilizar tudo, até a água, como a gente estava falando na economia, mas também, né, colocar os grandes capitalistas a defender diretamente seus interesses, que nós estamos vendo aí o peso do bilionário Elon Musk na administração do Trump, sendo ele um dos principais interessados no financiamento público do Estado numa lógica de oligopólio, digamos assim, ou mesmo as big techs contra as regulações para ter um poder gigante nesse mundo globalizado. Então, mesmo para preservar o mínimo de liberdades democráticas e enfrentar a extrema-direita, a gente precisa de uma esquerda antissistema, com capacidade de identificar o mal pela raiz. É evidente que nesse caminho a gente tem muitas lutas. Eu não tenho dúvida que a luta para não ter anistia, como expressaram as mulheres nesse 8 de março, é fundamental. E mais do que isso, a reflexão sobre o tempo que a gente está vivendo. O objeto do curso não é debater as ondas do feminismo, embora a luta feminista esteja no título e a importância dessa conexão, mas também imaginar que nós seguimos com uma latência do movimento de mulheres. É verdade que, nesse momento, as manifestações foram de vanguarda, mas também é verdade que nós vimos na história recente a maior manifestação feminista da nossa história. Na greve internacional em 2017, com uma ideia internacional e com uma ideia bem clara de greve de cuidados, de mobilização feminista, e no Ele Não, em 2018, a maior manifestação feminista da nossa história, que foi fundamental para que Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno. Porque quem não entende, quem trata como lutas identitárias e secundárias a importância da luta feminista, é que está parado, está desconhecendo a realidade do povo brasileiro, dessa classe trabalhadora, que é feminina também, que é negra, que, enfim, traz vários elementos de intersecção entre exploração e opressão. E resgatar isso, eu estou lembrando tudo isso, para a gente saber que essa latência segue na sociedade. E a luta feminista tem um papel fundamental. Mas nós vamos discutir isso no nosso último encontro. Por enquanto, eu convido vocês a seguirem analisando o capitalismo canibal com o próximo capítulo, goela abaixo, porque o capitalismo é estruturalmente racista, com a nossa combativa Luana Alves, com o devorador de cuidados, porque a reprodução social é um grande campo de crise capitalista, com a Maíra Cota, e com a natureza no bucho, porque a ecopolítica deve ser transambiental e anticapitalista, com a Jaqueline Tavares. Encontro vocês na última aula para a gente debater o desafio da luta feminista contra o capitalismo canibal. Espero que tenham gostado. Seguimos.